Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, aí dia 19 de novembro. Temos dois problemas hoje com esse webcast. Um porque é segunda-feira, temos três. Um porque é segunda-feira, dois porque é 7h30 da noite, então é cedo ainda, e três porque é véspera de feriado em São Paulo, né? Hoje está o Thiago Mônaco aqui comigo, vamos falar de Windows Phone 8. Thiago? Hoje é véspera de feriado lá pro pessoal, né? É véspera de feriado e, na verdade, tem gente que emendou desde quinta, né? Porque quinta também foi feriado. Então, é complicado. Só o pessoal meio doido aí que está conectado, mas vamos ver o que a gente consegue ajudar É eles. verdade. É verdade, a véspera de feriado em São Paulo, então quem está aqui são os heróis mesmo, agradeço ao pessoal que está ao vivo aqui com a gente, e quem estiver vendo isso gravado depois, pode entrar em contato com a gente aí que a gente responde as dúvidas e corre atrás, se não souber a gente corre atrás, né, Thiago? Ah, sim, com certeza. Beleza, então, deixa eu ver aqui que tem umas perguntas já anteriores. As perguntas a gente vai fazer o seguinte, se tiver a ver com o contexto, eu acho que é melhor, né, Thiago? Se tiver a ver com o contexto, a gente vai respondendo. Se for fora aí do contexto que a gente estiver falando no momento, a gente pode deixar pro final, tá? Sim, com Eu recebi uma pergunta aqui no Twitter, via Twitter mesmo, falando que a tela está parada e a pessoa não consegue ouvir nada. Eu acredito que quem está que está ouvindo, né? Porque o André estava conversando com a gente, o Cerqueira também. certeza. Então, se vocês puderem usar só mais uma vez, agora que a gente já está gravando a caixinha de Q&A para fazer qualquer pergunta e também só para confirmar para a gente se o áudio de ambos, meu e o Thiago, está ok, se vocês estão ouvindo. E aí a gente já toca a bala aqui no conteúdo. Tá? Então, usem a caixinha de Q&A se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tudo 100% legal, já está confirmado aqui. Então, quem estiver aqui no webcast, quem estiver e não estiver ouvindo, não vai ouvir eu falar isso, né? Mas se vocês tiverem algum problema com a tela, principalmente, vocês nos avisem aí via Q&A. Se vocês não estiverem ouvindo, realmente vai ficar difícil vocês entenderem essa menção que eu estou fazendo agora, tá? Mas eu posso até alterar para a tela aqui depois e se mais alguém tiver problema, assim que o Thiago Mônaco tocar aí, falar alguma coisa, eu tento responder via Twitter e a gente pode até compartilhar um notepad aqui, né? O Alexandre perguntou se vai rolar a gravação depois da palestra. Sim, a gente já está gravando e vai ser disponibilizado depois, tá? Que parece que ele teve um imprevisto aí, precisa sair. Mas tudo bem, a gente sabe que o assunto não está interessando, pode sair, não tem problema. A gente não fica magoado. Não fica magoado, é verdade. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, eu vou passar aqui esses slides aqui. Eu até ia compartilhar o YouTube aqui com você para vocês mostrar um vídeo, que isso fica claro. Mas esses slides eu usei numa apresentação, eu puxei alguns slides de uma apresentação que eu fiz semana retrasada. Mas assim, só para mostrar para vocês algumas coisas que eu já vou mostrar aqui no Visual Studio, tá? Uma coisa que a gente sempre vai falar em Windows Phone, seja no 7 seja no 8, né, Thiago, é de performance de aplicação. Em relação a tempo de carregamento, sempre a chance que vocês têm de perder usuários. Então, a Microsoft mesmo fez um investimento grande no Windows Phone 8 em relação ao tempo de carregamento, então isso a gente não está nem falando de vocês, tá, da aplicação de vocês, de todo aquele trabalho que vocês têm que continuar fazendo, sabe, para abrir a aplicação de vocês rápido, tentar abrir a primeira tela de vocês muito rápido e depois fazer as consultas, tudo aquilo continua valendo, tá? Então, provavelmente vocês consigam acesso a essa documentação do que a gente já fez, o Thiago Mônaco, a gente já falou disso muito do Windows Phone 7, e aí deve continuar falando desse tipo de coisa, mas há um investimento do próprio SEO em relação à performance. Então, o Facebook teve aí, é um exemplo, né? O boot ele caiu de 12 para 4 segundos, é muito claro isso. E para quem quiser, até no youtube.com/conexão Windows, eu gravei um vídeo e eu mostro essa questão do boot aí do Facebook. Então, é muito interessante, eu já vou mostrar uma outra questão para vocês em relação ao boot. Então, essa questão de performance é muito importante. E até esse slide eu mantive aqui pelo seguinte, pelo título dele, que é também uma arte, certo? Porque é muito da percepção, certo, Thiago? Na verdade, a performance é muito da percepção que o usuário tem, né? Então, se a gente abrir a nossa aplicação rápido, o usuário fica mais feliz, certo? Sim. Isso aí é até uma coisa que eu comentei no evento que eu fiz semana passada lá, que foi o Build brasileiro lá, que eu falei um pouquinho do Fone 8. Isso é uma coisa que é importante, a gente sempre pegar um foco aí, perder algumas horinhas no projeto,
porque é o que o Rodo está comentando. A percepção do usuário é o que vai fazer o sucesso ou não da aplicação. Então, a aplicação pode ser show de bola, pode se resolver o problema do cara. Se tiver problema de performance, ele não vai utilizar. Porque é uma coisa que a gente sempre falou desde o começo, o Rodo já está cansado de ouvir nas nossas palestras, que é aquela velha história, né? Quando a gente está trabalhando com um computador, você instala, está usando uma aplicação, ela dá um erro, você releva, vai lá, abre de novo e usa de novo, tenta usar. Se isso acontece com um aplicativo em smartphone ou em um tablet, a gente já não é tão. A gente não receptivo, tem, né? a gente não é receptivo com isso. Então, tentei usar uma aplicação, ela é lenta, ela travou, fechou sozinho, o cara vai procurar outra. E na questão da performance, além de ter essas melhorias do Fone 8, vale aquela dica que a gente sempre dava, né? Inevitavelmente, a gente tem que testar aplicativo no dispositivo. Porque o que eu comentei na palestra da semana passada, você testa num desktop de desenvolvedor que tem lá muitas vezes um Core i7, 8 GB de memória, aquela baita daquela máquina. E o aparelho, o dispositivo, não vai ter o mesmo processador e a mesma memória. Então ele já vai ter uma queda de performance em relação ao emulador. Se a gente não tomar cuidado com isso também, a gente vai ser pego ali de surpresa se a gente não testar num aparelho. Então isso é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado também. Com certeza. Com certeza, e um bom exemplo até disso que eu me lembrei agora. Duas coisas. Primeiro, se vocês olharem na Store, se vocês forem no site e começar a olhar alguns aplicativos, vocês vão ver que todo aplicativo que tem algum tipo de problema de performance, a maioria das notas ruins dele são em relação a isso. Então é algo que o usuário realmente nota assim, na aplicação. E um exemplo clássico aqui que eu lembrei agora foi o aplicativo de Londres de 2012. É um aplicativo muito bonito, muito funcional, tinha tudo em relação a medalhas, as competições ao vivo que estava acontecendo, resultados e tudo mais. Eu achei muito bacana a aplicação, postei isso no Twitter e umas 3, 4 pessoas vieram me falar, achei legal, mas é muito lento. Então, assim, era um aplicativo show de bola, mas a percepção do usuário, em muitos dos casos, da lentidão do aplicativo era maior do que a questão se ele era bom ou não, se mostrava o que ele queria saber ou não. Então, isso é interessante vocês trabalharem esse tipo de coisa, tá? Em relação até essa questão da performance, e até aqui tem um permitiu que está errado ali, tudo bem? A gente tinha uma questão no 7.5 que é quando a sua aplicação, o usuário recebeu uma ligação, clicou no botão Windows ali, voltou para a tela de start, foi ver um tweet, alguma coisa assim, recebeu um toast, você poderia voltar a essa aplicação de uma forma muito rápida, né, com a questão do estado suspenso e tudo mais. Só que isso só existia se o usuário fosse no botão back, usasse o multitask, né? Por exemplo, escolhesse a aplicação de novo, ou usasse o botão back para voltar, né, na stack, né, na pilha, e voltasse para aquela aplicação. Então, se você está na tela inicial e clicasse na aplicação de novo, ela fatalmente ia abrir uma nova instância dessa aplicação. Então, isso era muito legal. A mudança no Windows Phone 7.5 foi muito legal, mas ainda tinha esse porém, que se o usuário fosse atender uma ligação e depois abrisse sua aplicação de novo pela tela inicial ou da lista de aplicativos, então você não ganhava esse benefício. Agora, com o Windows Phone 8, a gente tem esse cara chamado o FART, essa App Resume, que é permitir que a app sempre possa ser resumida, não importando de onde ela é iniciada. Então, se você iniciar ela mesmo do Live Tile, se ela já está ali na pilha, então ela vai ser resumida. Eu já vou mostrar isso para vocês, é bem simples para vocês adicionarem isso à aplicação de vocês, tá? Aqui até a forma como isso é feito, e não é habilitado por default, justamente para proteger a experiência do usuário e que as aplicações não quebrem, porque a gente está vindo de um ambiente onde as aplicações não fazem isso, tá? Então é importante vocês lembrarem disso, que as aplicações 7.x, né, também executam no Windows Phone 8. Então, isso daqui é algo que vocês têm que colocar na aplicação de vocês, mas, como vocês viram, é muito simples, é só um atributo aqui, um pouquinho de coisa a mais que você vai colocar, o Activation Policy a mais no seu Default Task lá, já mostro para vocês. Então tá, em relação ao multitask, eu vou passar aqui para frente. Outra questão que eu deixei esse slide aqui, Thiago, até porque eu acho que é a coisa que mais, se não é a coisa que mais, mas uma das coisas que mais me perguntaram
em relação ao background location. Eu recebi umas 10 vezes aí durante esses 2 anos, 10 vezes para ser legal. Alguma coisa do tipo, eu queria fazer uma aplicação, aí o cara começava a me explicar, putz, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você não consegue fazer o tracking sucessivo, né? Agora, depois mais 5 segundos de novo, se a aplicação não estivesse sendo executada. Então, não era possível isso. E aí a pessoa falava, mas eu tenho o background agents. Mas o background agents, você não sabe quando ele vai executar. Né? Você não sabe se ele vai executar agora ou daqui 5 minutos. Você não tem esse controle. Você não pode forçar ele a ser executado. Então, essa é uma questão bem legal agora que você consegue, de uma forma bem simples que está aqui no próximo slide, uma forma bem simples, habilitar a sua aplicação a fazer o tracking do location. O interessante é, 2 coisas que a gente acaba de notar aqui, outra que eu vou mostrar para vocês em relação ao lock screen, que são coisas que você habilita muito fácil na aplicação. Então já soa aquele alarme, assim, opa, mas de repente todo mundo vai colocar tudo na aplicação, e a aplicação vai ter tracking, vai ter lock screen, vai ter, enfim, um monte de coisa habilitada. Mas isso daqui é importante, que vem no próximo slide. Eu não coloquei aqui, eu achei que eu tinha deixado um terceiro slide aqui em relação a isso, mas o importante é o seguinte, a sua aplicação só vai ficar executando no background se ela estiver puxando o location. Então entenda o seguinte, se a sua aplicação faz uso mesmo disso, o usuário habilitou lá e tal, entrou na sua aplicação e ela faz uso mesmo desse location, aí ela continua executando. Se você não estiver fazendo tracking da localização do usuário mais, ela para de executar, corta e mata a aplicação. Tá? Então isso é importante que vocês saibam, não tem como o desenvolvedor estragar a vida do usuário sem que o usuário queira. O usuário pode querer estragar a sua própria vida, né? Oi. Só a questão justamente relacionada a isso que ele corta, justamente se a gente for ver, focando no que a gente comentou no começo, né, na percepção do usuário. Se a Microsoft deixasse qualquer aplicação que não está fazendo tracking ficar rodando o tempo todo ali, obviamente cada vez mais o fone ia ficando mais lento. A gente ia voltar nesses tempos de Windows Mobile. O Fone 8 é ruim, o Fone 8 é podre, não funciona. Mas não, a Microsoft está preocupada com isso daí. É importante isso mesmo. Então, a ideia do Fone 7 foi mantida no Fone 8. O usuário está sempre no controle, tá? Sempre no controle. Então, lembrem sempre disso. Uma outra questão aqui, de tiles. Então, a gente tem novos tiles, novos tamanhos de tiles e novos tipos de tiles, todos disponíveis para o desenvolvedor agora. Então, aqui na parte de cima, deixa eu pegar aqui minha bolinha vermelha. Deixa eu ver aqui se a bolinha vermelha aparece bem para vocês. Aparece, né? Aqui na parte de cima, vocês têm, deixa eu pegar o nosso outro carinha aqui. A nossa bolinha vermelha mesmo. Aqui na parte de cima vocês têm os tiles que a gente já tinha anteriormente, tá? O flip, né? Que gira o tile, mostra a informação à frente e atrás. Só que agora a gente tem mais 2 tamanhos, o pequeno e o grande, tá? Notem que o grande, o pequeno, a gente tem informação a menos e não vai girar. O grande a gente vai ter informação a mais. A foto vai aparecer maior também e tudo mais. Né? Você pode ter uma foto mais larga e tudo mais. Esse cara do meio é muito bacana porque muita gente pedia por ele, né? É um tile que é usado nos e-mails do Windows Phone 7 para o Windows Phone 8. É o tile icônico. Então é uma ideia que você consiga colocar o seu logo aí com todos os padrões aí, Microsoft Design e tal, branquinho e tudo mais. O count aqui do lado, você tem acesso a fazer esse update do count, então ele fica com aquela mesma carinha do e-mail. Na parte de trás você vai ter algumas linhas aqui para você colocar conteúdo. Então é bem bacana porque não é só um texto como a gente tem aqui no Flip, mas sim uma experiência um pouco melhor para o desenvolvedor trabalhar esse conteúdo quando a gente estiver aqui no Wide. E o terceiro é o cíclico, o que é muito bacana também, muita gente pedia porque é o tile que era usado e que ainda é usado, pode ser usado, no hub de fotos. Então o tile de fotos, quando está na tela inicial, ele pode ficar sendo aquele randômico entre as fotos, né? Então isso é muito legal, bastante gente pedia isso, como é que eu posso fazer na minha aplicação? Não era possível, agora é possível e você pode fazer girar, né? Mudar entre 9 imagens. Só que pequeno que ele mantém, se o usuário colocar o tile pequeno, diminuir o tamanho, aí ele não vai mudar, vai ficar numa imagem única. Então são os 3 novos tiles que vocês podem trabalhar. A forma é a mesma do que antigamente, e vocês já vão ver isso.
Só um comentário, né? Ele te dá essas três possibilidades, né? Agora, dos três tipos de tile diferente, e cada uma delas com os três tamanhos. Só que, obviamente, vai depender, de novo, né? Do desenvolvedor falar, olha, eu quero usar só o médio e o pequeno. Eu não quero usar o grande porque eu não tenho nenhuma imagem, ou não faz sentido para o meu caso. Então, é possível você fazer essa definição, né? Então, não significa que sempre o cara vai ter que ter as três possibilidades. A gente vai ver que tem alguns aplicativos que o cara opta por não usar o estendido, não usar o retangular. Ele usa só o pequenininho e o quadradinho ali, e o retangular ele deixa para lá. Então, tem essa flexibilidade também. Exato, e de novo lembrando que sempre está na mão do usuário, né? Então não significa também, além de tudo, que você pode criar como desenvolvedor uma aplicação que use o Flip Tile, o icônico, ou mesmo o Cycle, queira colocar forçadamente ele grande e, enfim, vocês sabem já, para quem está desenvolvendo para o Windows Phone 7, vocês não podem forçadamente colocar o tile principal na tela do usuário, na tela inicial do usuário. É o usuário que escolhe que vai colocar ou não o tile na tela principal, e é o usuário que vai escolher o tamanho. Então você não pode forçar isso. Você pode, como o Thiago falou, escolher os tamanhos que você não vai disponibilizar o white tile. Ok, sem problema. Mas se você está disponibilizando, o usuário vai poder escolher entre esses seus tamanhos. Você não pode forçar isso para o usuário. Então não pode ir lá dizer, meu tile vai estar disponível na tela inicial do usuário e vai ser o wide e acabou. Aí se você colocar só o wide, o usuário não quiser usar um tile wide, mas gostaria de usar se fosse o pequeno, ele pode simplesmente tirar o seu tile. Então é importante vocês lembrarem isso. Vocês podem escolher os tamanhos, mas isso pode influenciar a escolha do usuário, certo? O usuário pode não querer o seu tile se ele não tiver um wide tile. Talvez ele queira um wide tile, acho bonito, enfim. A outra questão que talvez uma das coisas mais bacanas é que agora a gente tem acesso a lock screen como desenvolvedor e você pode registrar a sua aplicação como uma das aplicações que mostra informação na lock screen. Então aqui no lado esquerdo vocês têm uma imagem de fundo, tá? Vocês têm uma parte de detalhamento, vocês têm aqui 5 aplicativos que podem aqui na parte de baixo. Para quem não viu aqui, deixa eu de novo aqui clicar. 5 aplicações. Que aqui no lado direito, vocês podem ver, o usuário pode escolher quais 5 aplicações vão aparecer na parte de baixo da sua lock screen. Vocês podem, como desenvolvedores, registrar a aplicação de vocês para ser uma dessas aplicações que vai ou mostrar esses detalhes, ou mostrar aqui o íconezinho, ou usar o background, ele ser a aplicação que vai usar o background do Windows Phone. Isso é muito legal para desenvolvedor. Inclusive, como é que funciona. O aplicativo do Facebook, né, já faz esse uso também. Na verdade, você já tem nativo usar a opção do Bing, de colocar uma imagem dinâmica que ele puxa lá da home do Bing. E se você instala o aplicativo do Facebook, ele te dá essa possibilidade, inclusive de você escolher, né, de onde você quer buscar essas fotos. Quer buscar de um álbum específico, randômico. É muito legal, é muito legal. Na lock screen. Outra que já está fazendo isso também é a CNN, o aplicativo da CNN faz também isso, apesar de eu não ter testado o background, mas ali os detalhes ela puxa já a notícia breaking news, né, que eles chamam. Então aí já está começando, provavelmente já tem vários outros aí, enfim, é caso de ver aí, né? Agora é começar a instalar aplicativos, muito aplicativo novo surgindo com essas funcionalidades aí. Então é caso de ver. Deixa eu passar aqui para mostrar algumas coisas para vocês e daí daqui a pouco o Thiago já mostra algumas coisas para vocês também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos mudar aqui o nosso Share Your Desktop. Então vamos lá. Vamos dar vamos fazer um share aqui do desktop e ver se o pessoal está vendo. Vou puxar aqui esse cara. Vocês estão vendo meu desktop de cima ou de baixo? Porque eu tenho um Twitter aqui aberto com o pessoal e tenho um Visual Studio. Simples aqui para mim, Rodolfo. Não apareceu nada ainda, deixa eu voltar aqui no meu... Ainda não. Content. Ainda não? Não. Vamos ver aqui o... Deixa eu fazer então o seguinte, deixa eu fazer o share do próprio...
Não, fazer o share do Visual Studio do desktop é mais fácil do que fazer do Visual Studio. Depois a gente tem o emulador. Descarregar aí e vamos ver aí se foi. Tá cinza ainda aí ou agora já? Começou, tá aparecendo agora. Visual Studio ou emulador? Eu tenho duas telas aqui só pra... Cara, tá aparecendo um monte de coisa. Tem o Internet Explorer, tem um pedaço aqui, ele tá acho que renderizando ainda. Entendi. Maravilha, né? Pelo menos pra mim, tem uma mensagem aqui sua pro Igor. Roberto, tô sentindo sua falta. O que é isso? Acho que não, hein? Acho que não. Vamos ver aí se sobe meu desktop, senão eu tento puxar o próprio Visual Studio aqui. Deixa eu ver aqui o desktop. Foi, mas a resolução está alta. Deixa eu puxar minha resolução aqui então, pessoal. Agora ele apareceu aqui, só o Visual Studio. Só o Visual Studio? Agora voltou pro PPT. Ah, beleza. Não, eu voltei PPT aqui. Deixa eu vou fazer isso pro pessoal aí. Alguém comentou que a resolução está alta. Deixa eu puxar minha resolução aqui para trás. Antes que o pessoal... Isso que a gente tinha puxado, né? Esse mundo moderno, né? A gente está muito à frente desses softwares, né? Então deixa eu puxar aí. Eu já tinha puxado minha resolução para trás, vou puxar mais ainda aqui. Acho que o 1280 tá mais que bom, né? Pô, era para estar, né? Vamos puxar aqui de novo meu desktop e vocês já me digam aí se... Se a gente está nas demos, desculpa, se a gente está no Visual Studio. Então agora é para estar aparecendo o Visual Studio aí com um pedacinho do People Hub aí para vocês na esquerda. Vocês devem estar atualizando, tá cinza aqui ainda, pelo menos para mim. Né? Beleza. O pessoal que estiver vendo aí, usar o Q&A, a gente já pode mandar bala aí. Daí daqui para frente eu só vou usar minha tela, então não tem problema. O André falou, inclusive, podia diminuir a resolução e ajudar ele lá. O Igor está comentando aqui que para ele está ok. Q&A, cinza. Isso aqui está cinza. Deixa eu puxar aqui para cima. Ver se... Agora tá aparecendo, hein? Tá começando a pintar a tela. Tá bem rápido o Live Meeting. Eu só queria que vocês me falassem se vocês estão vendo só o emulador ou o Visual Studio. Né? Porque senão aí a minha resolução de tela aí está... Alguém comentou aqui tem que ser 800 por 600. O problema é que o Windows 8 não vai deixar, né? Não vai. O pessoal começou a renderizar, mas tá tudo mal renderizado, enfim. A minha tela aqui tá 1024 já agora. Então, é para estar ok aqui. Puxar esse desktop aqui. E aí a gente vê se está ok. Beleza, pessoal? Tá 1024 por 768. Quem estiver vendo aí me avisa. Opa! Agora acho que foi, hein? Beleza. People Hub, vocês estão vendo aí? Tem um People Hub, mas ainda tem um pedacinho, tem uma janelinha de chat aí do André. Eu tô... Esse problema de lentidão no compartilhamento de tela está em várias apresentações do Live Meeting. Pena. Melhorou a velocidade, mas não ficou 100%. Ok, vocês estão vendo aqui meu chat, eu vendo as perguntas do pessoal. E estão vendo meu Visual Studio, certo? Você está vendo aí, Thiago? Tô vendo, tá bem... Lento. Bem devagarzinho, cara. Terminou de renderizar agora o Q&A ali. Tá. Então a gente vai tentar, eu vou tentar mudar a tela aqui bem lentamente para vocês, e eu sei que vai ficar bem atrasado. Thiago, qualquer coisa você me corrige, tá? Se eu não estiver falando o que está aparecendo, já que o Live Meeting está com esse problema aí, você me avisa, tá? Fechado. Tá, deixa eu ver aqui só se não tem... Tem um SkyDrive aqui meu também fazendo um upload aqui, o que não seria uma boa. Deixa eu já fechar aqui. Tá, provavelmente deva melhorar alguma coisa aí também, agora que eu cortei um upload aqui da minha máquina. Beleza? Qualquer coisa você me avisa aí, Thiago, se eu estiver falando algo que não está mostrando na minha tela, tá? Beleza, pode mandar bala aí. Beleza. Só para mostrar para vocês algumas coisas em relação à dev de Windows Phone 8. Uma delas, o que eu vou mostrar aqui para vocês, a não ser uma das aplicações aqui, que é o do LiveTiles, ela está disponível no MSDN,
Tá? Como eu falei, essa é uma primeira conversa que a gente vai ter, é uma conversa bem genérica sobre alguns pontos que a gente tem no SDK. Mesmo a gente, como desenvolvedor, apesar da gente ter tido acesso antecipado a isso, a gente sabia de algumas coisas que iam acontecer, outras que não iam, algumas coisas a gente conseguiu testar antes, outras não, enfim, a gente tem também o nosso tempo de trabalho aí, né, no dia a dia, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria às vezes. Mas aí, agora que a gente está começando a ter esse feedback das pessoas, por exemplo, no Windows Phone 7, a gente notou que launchers era um negócio muito legal, a galera gostava de ouvir sobre isso. Do meu lado, eu notei e gostava também de falar sobre isso, Live Tiles, Push Notification, eu gostava muito de falar sobre isso, e era um negócio que a galera gostava também, e era um negócio às vezes meio complexo para entender. Então a gente tinha muito feedback para tentar explicar o que era isso para as pessoas. Então são coisas que a gente começa aí com cada versão que é lançada, a gente começa a entender quais são os pontos, tá? Provavelmente Speech nessa versão vai ser um dos caras mais legais de conversar e de tirar dúvida e de entender mais. Nesse daqui, eu vou tocar em alguns pontos. Isso daqui está disponível como sample para vocês no MSDN. Vocês podem procurar lá no MSDN, desculpe, até no windowsphone.com. Vocês podem procurar, não é windowsphone.com, é dev.windowsphone.com. No dev.windowsphone.com vocês vão ter os samples e vocês podem usar, olhar, testar esses códigos, alterar da forma como vocês quiserem, tá? Esse cara que eu estou mostrando para vocês agora é um desses caras do sample lá do dev.windowsphone.com. A ideia aqui é esse cara, só falar para vocês desse carinha aqui, ó, Long List Selector, tá? Long List Selector é o novo list box. Quem usava o Windows Phone 7 sabe que a gente, em diversas aplicações, pode ter problema de performance no list box. De acordo com o trabalho ali, ia depender muito do trabalho que vocês tinham no template de vocês. Mas, se vocês tivessem um list box dentro do outro list box, por exemplo, para montar uma tabela vertical e horizontal, isso poderia gerar muito problema de performance para vocês. Diversas outras questões aí em relação ao list box, a scroll, que tinha que ser bem trabalhado. Vários problemas que poderiam acontecer no list box do Windows Phone 7. Para o Windows Phone 8, o cara a ser usado é o Long List Selector. Eu sei que a gente tinha uma versão desse controle não disponível via SDK mesmo, mas a gente tinha nos toolkits e tal. Algumas soluções diferentes, na verdade, para Long List Selector, que é justamente o cara, deixa eu puxar aqui para vocês verem, aqui do outro lado, é justamente o cara que é usado no People Hub e alguns outros hubs mesmo do Windows Phone e aplicações, mas é o cara que te dá aqueles agrupamentos, certo? Por letras, por números, seja como for. Esse sample, ele é um sample People Hub mesmo, porque é justamente como é que você emula o People Hub. E é usado o Long List Selector. O que eu posso mostrar para vocês aqui, o que eu posso falar para vocês depois irem atrás e entenderem um pouco mais o Long List Selector. Vou puxar de novo para cima, que foi para baixo. Vocês têm que entender o seguinte, continua a mesma coisa. Se você tiver um list box e mudar ele para Long List Selector, ele automaticamente vai começar a usar esse cara aqui, obviamente sem agrupamento e tudo mais. O que de diferente tem no Long List Selector? Basicamente o que você tem é como source, como fonte de dados do Long List Selector, você vai ter uma fonte de dados agrupada, tá? Essa é a fonte de dados que você tem que dar para o teu Long List Selector. É claro que você vai ter que colocar isso daqui também, tá? Grouping Enabled. Esse Layout Mode você pode mudar para Grid, tá? Então, para quem gosta daquele formato de grid, onde você tem, deixa eu voltar aqui, onde você tem os dados aí na horizontal, em forma de até de tiles, tem algumas pessoas que criaram alguns aplicativos bem legais para o Windows Phone 7, com algumas listas com meio em formato de tiles e tal, coisas bem bacanas. Mas o que você tem que saber aqui é que o que muda, basicamente, aqui a gente tem um formato, tá em MVVM isso daqui. Então, sem entrar até no mérito dos métodos aqui que vocês vão usar, mas basicamente aqui ele está fazendo um random, tá? Para puxar algumas pessoas para vocês usarem. Mas essa lista é uma lista de pessoas, tá? De person aqui. É um objeto person, que tem um nome, tem uma imagem relacionada, blá blá blá, e tudo mais. Então isso não influencia em nada, tá? Isso é apenas a lista de resultados que você teria. A grande sacada é você ter aqui a gente tem também o randômico e tudo mais, os nomes para vocês receberem. Mas a grande sacada é você ter esse cara aqui, ó, o Grouped People. É você ter o Grouped da informação que você quer. Então, se você tiver um person, você pode criar grupos
do people, que vai ser justamente o resultado ali, a classe que eu estou trabalhando, e você pode retornar por nome, e ele vai agrupar esse cara. Esse agrupamento que está criado aqui, na verdade, é um agrupamento que vocês podem criar da melhor forma que vocês quiserem. Vocês podem, inclusive, isso daqui é só uma solução, tá? Mas vou voltar aqui. O nosso long list selector, o que ele vai fazer, na verdade, é pegar esse agrupamento e gerar os nossos grupos aqui, ó. Aqui, tá? É basicamente isso. Então, aqui no isGroupInEnable você vai colocar true, você vai retornar uma coleção de itens agrupados, ele vai gerar o agrupamento e vai já tirar essa lista de resultados de uma performance ainda melhor. Tem algumas outras questões aqui que eu não vou entrar no mérito, mas é legal porque ele só te mostra as letras que você realmente, nesse caso, né, que eu estou agrupando por letras, ele só te mostra as letras que você tem realmente nomes. Você pode mostrar todas se você quiser também, mas ele te mostra só aquelas que você tem resultado. Ele dá um lock ali, ali em cima, quando ele está subindo o A, até chegar no B, ele segura aqui o A aqui em cima para você ver que tudo aquilo é A ainda. Então você vai fazendo scroll para cima. Ele segura o A ali e tudo mais. Essa parte aqui, opa, agora tá ok, hein? Aqui o Windows 8 na veia, aqui, recebendo o resultado na hora aqui. Agora tá ok porque ele estava com problemas para entrar no nosso encontro aqui, tá? Esse cara aqui eu vou deixar para vocês executarem no emulador de vocês, mas é só para dar o toque desse long list selector. O que eu vou mostrar para vocês, na verdade... Pode falar. Só responder aqui uma pergunta e um comentário do Cerqueira. O Cerqueira está comentando que é o mesmo funcionamento existente no Long List Selector do Toolkit do 7.5. A ideia é a mesma, mas agora é algo nativo. A implementação é mais simples só. A ideia é a mesma. Para você implementar é um pouco mais simples só. Então o pessoal que já usou no Toolkit, o Cerqueira levantou isso, vai se sentir em casa. E vai até gostar, porque a implementação é um pouco mais simples, exige um pouco menos de trabalho do que aquele long list selector que a gente tinha antes. Então, mas a base é aquilo ali mesmo, a ideia vem dali mesmo. Tá, e uma pergunta aqui do Rodrigo Ratan aqui também, que ele pergunta se para o SDK, se vai ter um SDK para o 7.8 com novos controles XAML, como long list selector e outras entry points, que não são dependentes de hardware. Na verdade, hoje, vocês podem achar que é brincadeira, que é conversa, mas a gente não tem informação nenhuma do 7.8. A única coisa que a gente sabe do 7.8 é que vem a nova tela inicial, a nova home com os tiles de tamanhos diferentes. Agora, como que vai funcionar o SDK, se vai ter um novo SDK, o que vai estar contemplado nele, isso realmente a gente não sabe. Eu e o Rodo, como amantes aí do Windows Phone, a gente realmente espera que venha o que o hardware não dá suporte, tudo que o hardware dá suporte, que só fique de fora questões como o NFC, que os hardwares atuais não dão suporte, Bluetooth 3.1, coisas desse tipo. Mas hoje a resposta seria, não sabemos, é uma incógnita realmente, a gente não sabe o que está por vir no 7.8, mas eu acredito que vai atender a expectativa aí de todo mundo, que é o que a gente espera, porque a gente também tem em casa o 7.5 para atualizar, e a gente quer muito atualizar o 7.8. Eu diria, assim, na minha opinião, de novo, o que o Thiago falou está 100% correto, né? A gente não tem essa informação. Na minha opinião, eu acho que a coisa é mais pro lado do consumidor, né, Thiago? Assim, SDK, eu não sei se a gente vai ter grandes alterações, não. Até porque isso demandaria um trabalho enorme. Então, eu diria mais aí pro lado do consumidor, a parte de SDK, alteração grande em relação a SDK, por exemplo, essa questão do long list selector, controles novos, pode até surgir, claro, mas assim, minha opinião, eu acho que pelo menos, talvez aí a gente tenha um 7.9 um dia, não sei. Mas não chega de 7 pontos alguma coisa, Mas eu diria que no primeiro momento aí o 7.8 vai ser mais pro consumidor aí, Rodrigo. Essa questão do SDK. Não sei se a gente vai ter um update, mas, de novo, é só a minha opinião. A gente realmente não tem informação sobre isso, tá? Estamos na torcida para que não. Estamos na torcida, Passando aqui a outra questão que eu queria mostrar para vocês, isso é só um exemplo rápido que eu criei aqui mesmo, em relação aos tiles, tá?
Em relação aos tiles, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu voltar aqui na tela inicial. Vocês estão vendo aqui meu emulador, né? Eu acredito que sim. Agora deu uma bagunçadinha aí, mas estava vendo com os 3 botõezinhos, sim. Ah, beleza. Então eu tenho uma aplicação aqui, Conexão Windows, que eu posso dar um pin to start, tá? Agora aqui eu não posso dar porque ela já está lá na tela inicial. Mas a questão é que os tiles continuam funcionando da mesma forma. Você dá o pin to start e o tile vem para a tela inicial. Certo? Esse tile aqui, ó, vejam, é um tile que eu criei aqui, as propriedades iniciais, elas estão estáticas, tá? Então tem uma imagenzinha de fundo, um título e só, ok? Uma das coisas que vocês já conseguem é fazer isso aqui, ó. Eu habilitei para ele ter, e vou mostrar aqui para vocês. Eu habilitei aqui para vocês, deixa eu dar aqui para vocês entenderem, tem um cara aqui que vocês têm novo aqui, é mais bacana, na verdade, né? A gente já tinha aqui o App Manifest e tudo mais, né? O WM App Manifest. Agora vocês têm algumas opções a mais aqui, visuais e tal, para trabalhar com isso. Notem o seguinte, eu coloquei algumas resoluções suportadas, eu coloquei algumas imagens para o tile, veja que eu coloquei uma imagem diferente para cada tamanho de tile, justamente para vocês verem. Eu coloquei o suporte para os tiles grandes. Tá? Se eu não colocar esse suporte, ele vai ficar só no médio e no small, que é exatamente o que acontece com uma aplicação 7.x, 7.5 no caso agora, né? 7.5, que rodar no 8.0 sem nenhuma alteração, ela vai ser suportada somente o médio e o small. Eu escolhi isso. Eu escolhi o template flip, tá? Isso é o que eu escolhi de cara, de primeira. Então, assim que o usuário diminui o tile, ele vai para essa imagem pequena. Assim que ele aumenta para o tamanho grande, ele vai para essa imagem grande, tá? Isso foi o que eu habilitei de cara aí para o tile, tá? Então, a gente pode deixar no tamanho médio. E aí eu só coloquei 3 coisas básicas aí para vocês verem como funciona, que é o update do tile principal. Update do tile principal. As 3 coisas continuam funcionando da mesma forma que anteriormente. Eu posso fazer um update no meu tile principal, e aí o que eu coloquei? Coloquei um contadorzinho agora, nesse tile principal, e, além de tudo, deixa eu voltar ali para vocês verem primeiro, tile médio, texto de fundo do tile aparece aqui, ou seja, esse tile está girando e está me mostrando um conteúdo no fundo, igualzinho a gente tinha antes, tá? Então o que acontece aqui, ó? Cliquei ali, ele adiciona um tile médio, texto de fundo do tile aparece aqui, e coloquei um contador. Tá? Até coloquei aqui um comentáriozinho que você pode calcular a quantidade de novidades do seu aplicativo. Então, imagine que isso fosse o aplicativo real, vocês vão lá, buscam quantas novidades o usuário já viu, quantas ele não viu, calcula, joga ali no tile. Beleza? Mas veja isso daqui. Ó. Primeiro é o seguinte, eu estou usando não o Standard Tile Data, estou usando o Flip Tile Data. Tá? Essa é uma alteração que a gente tem em relação ao Windows Phone 7. A outra questão é que eu já coloquei aqui um Wide Back Contents. Como eu habilitei o Large, eu quero também já deixar um conteúdo quando o usuário, notem, eu não sei quando o usuário vai usar o Wide ou não. Então eu já habilito os dois, o conteúdo do Back Contents para o tile médio e o conteúdo do Wide Tile. Tá? Então voltando aqui, ó, quando o usuário colocou... Opa, deixa eu voltar na tela inicial. Quando o usuário deixou no tile médio, ele vai aparecer lá o conteúdo tile médio, texto de fundos do tile aparece aqui, certo? Esse daqui. Aí quando o usuário diminui o tile, ele não aparece nada, tá? Contador 12 só. Quando ele aumentar esse tile, ele não vai mais aparecer aquele texto tile médio, texto de fundos do tile aparece aqui. Ele vai aparecer esse é o tile wide somente quando blá 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 blá. Então quando o usuário mudar o tamanho do tile, você pode mostrar mais conteúdo para ele, pode mostrar um texto maior, pode trazer da sua aplicação aqui 2 textos e mostrar lá um insight ali só do que você queria mostrar no médio e no grande você mostra mais texto para aquele tile, tá? Outra questão aqui é em relação ao tile icônico. Essa é uma criação de tile, então eu estou criando um tile secundário aqui, tá? Eu criei o tile aqui, lembrando que a gente pode sempre fazer isso daqui, tá? Isso continua valendo. Então esse é o tile icônico. Vejam que o que eu coloquei aqui nesse tile icônico? Eu fiz a criação do tile aqui, a iconic tile data. Tá? A diferença aqui é a seguinte, eu posso selecionar uma cor para ele, cor de fundo, se eu quiser usar aí uma cor de fundo, mas a grande diferença é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Icon e Small Icon. Eu vou gerar 2 ícones que tem que ser branco, tá? Isso é muito importante. Tem que ser branco e só branco. Se você colocar preto, ele vai mudar para branco. É só branco. Você vai colocar um ícone,
pequeno e tamanho médio, ou grande, né? Porque a gente só tem dois, então, enfim, pequeno e grande, vamos chamar assim. Esse cara é o grande, tá? Ele aparece aqui um ícone, um contador ao lado dele, e fica desse jeito, tá? Esse jeito aqui no tile médio, no tamanho tile médio, ele fica só mostrando isso. Se eu diminuir o tile, ele vai chamar o meu ícone do tamanho pequeno e ainda mostra o contador. Mas agora, se eu aumentar o tile, lembrando aí, aquela questão do e-mail que a gente estava falando, veja que bacana, ele tem 3 linhas de texto. Essa é a primeira linha, subtítulo tamanho wide, linha de conteúdo do tile wide iconic. Eu tenho o título da minha aplicação, tenho o ícone pequeno aqui também, tá? O grande só aparece no tile médio, e tem um contador. Então, esses 3 caras aqui, wide content 1, 2 e 3, são caras que você pode usar para atualizar o seu usuário com informações da sua aplicação. Tá? Então, isso é bem bacana. Por último, nessa parte de tiles, a gente tem o cycle. Então, criei mais um tile secundário, que vai ter o quê? Esse meu tile secundário, vejo que ele está no tamanho médio, eu também tenho o contador. Tá? O contador está aqui, ó. Eu vou gerar um cycle tile data, contador 7. Eu vou ter um small background image, que serve para quê? Serve para, quando o usuário vier aqui e diminuir meu tile, eu só mostro uma imagem. Que, inclusive não ficou muito boa, né? Porque ficou atrás aqui do contador. Mas eu vou mostrar uma imagem, só uma imagem que não muda, tá? Então é uma imagem default que você vai ter para o seu tile, assim, quando ele estiver pequeno. E no médio e no grande, no médio vocês viram ali já, e no grande, quando eu colocar aqui no tile grande, ele começa a passar a minha imagem, e vocês vão ver o seguinte. Na hora que ele chega aqui no final, ele dá faz uma animaçãozinha e tudo mais, ele muda muda a imagem. E como é que eu faço isso? Eu tenho essa propriedade aqui, chamada Cycle Images, que nada mais é do que um IEnumerable. Tá? Para quem já trabalha com Windows Phone, sabe o que é um IEnumerable. Para quem não sabe o que é um IEnumerable, a gente pode colocar aqui para vocês verem que nada mais é do que um cara, nesse meu caso é uma collection, poderia ser uma list, que eu estou fazendo uma list de imagens. Uma collection de imagens, tá? E vou usar essa collection como um IEnumerable aqui no meu Cycle Images. Eu tenho 3, poderiam ser até 9, tá? Uma coisa para vocês lembrarem é que isso não pode ser remoto, tá? Não pode ter 9 imagens remotas lá puxando dados do servidor, até porque isso ia complicar. Imagina tanto de tile aqui na tela, cada um com 9 imagens ia complicar. É isso, e somente isso que a gente tem relacionado a tiles, tá? Eu ia mostrar também a questão de regional settings, mas a gente, para não me estender demais aqui, eu vou só falar para vocês como é que funciona, porque isso eu preciso reiniciar o emulador para mostrar o resultado certinho aqui para vocês. Aí, dependendo depois do que o Thiago fizer, eu posso mostrar aqui para vocês e talvez depois mostrar o resultado, porque a gente sabe aí que às vezes reiniciar o emulador demora um pouco, né, Thiago? Sim, de vez em quando. Normalmente demora mais quando você está em apresentação. Exato. E o meu aqui, ainda com esse monte de coisa aberta aqui, é capaz ele não gostar muito. Mas só para mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, main page. Não é esse cara que eu quero mostrar, mas tudo bem, abri a aplicação errada. É esse cara aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês. Esse cara aqui, ó, main page. Só para mostrar para vocês sobre como localizar a sua aplicação. É um cara que o Thiago comentou bastante aí também na época do Windows Phone 7, Globalization e tudo mais. Para você disponibilizar a sua aplicação, não colocar string aí, hardcode na sua aplicação, que daqui a pouco você vai querer colocar ela disponível lá na Armênia, né, Thiago? Ou lá na Namíbia, na Etiópia e tudo mais. Exato. Então aqui, uma coisa legal do Windows Phone 8 é que diversos templates a gente já vem com soluções para isso, tá? Então a gente já vem, por exemplo, esse sample aqui, mas mesmo se vocês abrirem um template de uma aplicação nova, vocês vão ver que já tem várias dicas para você localizar a sua aplicação. Nesse sample aqui, ele já vem localizado. E cada texto aqui, ó, o conteúdo desse botão que vocês estão vendo aqui na esquerda, ele já vem localizado. Ó, Localize Resources, Load Feed Button Text. Então ele já vem localizado para você trabalhar não trabalhar com hardcode, com as aplicações hardcode. Você tem Localize Strings aqui,
Mas rapidamente aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho esse cara aqui já, disponível por default na minha aplicação, lá na hora que você abrir o template novo e tudo mais. Ele já tem aqui quais são os caras que vão estar localizados. Você pode sempre adicionando os seus caras novos aqui, tá? Você adiciona qual é o teu cara, então lá, novo botão, né? Sei lá, novo texto, enfim, alguma coisa assim. E aqui você vai colocar qual é o valor na língua corrente, né? Tá? Mas o legal é o seguinte, porque se você vier aqui no projeto, der um botão direito e for no Properties, você consegue disponibilizar ela lá, vamos colocar aqui, cadê o N? Nepal. Tá? Você pode dizer que você vai disponibilizar essa aplicação no Nepal. Tá? E a partir do momento que você vai fazer isso, ele já vai pedir para fazer o reload aqui do arquivo, ele já disponibiliza o arquivo de resources do Nepal. Como essa aplicação já está pronta e já está usando localized strings aqui, esse arquivo com localized resources, puxando dos recursos da aplicação, do app resources, se eu for no main page aqui e simplesmente vir aqui no botão, eu não precisaria mais mudar o texto do botão, certo? Quando o meu usuário lá do Nepal abrir a aplicação, ele vai simplesmente ver aqui o conteúdo que eu colocar aqui no meu botão, Load Feed. Eu posso colocar aqui, carregar no Nepal, certo? E aí, claro, que se a gente for testar isso aqui no emulador, eu vou precisar abrir o emulador, no americano, por exemplo, que é o default ali, né, nesse caso, mudar a região, reiniciar o emulador, e aí verificar de novo no Nepal, né, se esse é o meu novo texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você, vou tentar carregar aqui para vocês, e depois a gente mostra o resultado depois do Thiago, aí a gente tenta mostrar o resultado. Deixa eu rodar aqui no... Rodo, só fazer um comentário aí, você abriu as propriedades, né? Eu tenho certeza absoluta que nosso amigo Fernando Cerqueira, lá nas cadeirinhas dele, ele está vibrando agora, porque isso foi assunto de várias conversas que a gente teve, que a gente não tinha editores visuais para muitas coisas. É né? verdade, é então verdade. A gente ia mexer no arquivo de manifesto, ia fazer essas configurações de idioma, era tudo edição de XML na mão. E aí nosso grande Fernando fez alguns plugins, né, para o Visual Studio que facilitavam esse trabalho. E aí agora a gente tem nativo, evita vários erros, porque nos idiomas suportados, você não colocava o último ponto e vírgula, ele não reconhecia. Então agora bem complicado. Daí a gente já tem os editores visuais. Um bom exemplo era essa questão mesmo. Era essa questão dos idiomas aí que acaba complicando bem a vida, complicava bastante a vida de bastante gente, assim, já tudo na mão ali. Ok, esse botão apareceu como Load Feed aqui, tá? Depois eu mostro para vocês ele no resultado do Nepal, ou seja lá de qualquer outra língua que a gente colocar, beleza? Para fechar aqui minha parte, que eu já me alonguei demais aqui, mas normal, né? Deixa eu ver até se é esse cara. Não, esse... Deixa eu ver se é esse cara aqui. Tem um dos caras aqui que eu deixei já pronto, um negócio que eu já sabia até que inclusive que eu ia me alongar, e talvez não desse nem tempo de mostrar isso, mas eu creio que rapidão aqui eu consigo mostrar uma outra questão aqui. Não, desculpe. App Manifest. Deixa eu abrir o code dele aqui. Que na verdade eu queria mostrar o seguinte. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não. É o outro cara aqui. Tenho tanta aplicação aberta aqui para mostrar para vocês um monte de coisa que eu já nem sei mais aqui o que está rolando. Esse cara aqui é um... Opa, não é esse cara aqui. Vamos ver aqui se está pronto. Não, achei que era esse cara aqui que já estava pronto, mas não é. É o meu... Eu estou mostrando os dos samples ali, mas o que eu mudei é justamente o meu, né? O que eu trabalhei. Eu fiz isso. Tá, com os meus próprios méritos. Vamos abrir aqui o nosso code desse cara aqui. Vamos fechar ele. Você pode ir com o botão direito, tá? View Code, ele fecha o designer e abre o code, tá? Então vocês podem fazer isso. Dê uma olhada nesses três caras aqui, ó. Que eu vou descomentar aqui. Tá? Ctrl K, Ctrl U, descomenta. Esse aqui é o Renato Haddad aí, que sempre faz dessa forma, né? Fala para a pessoa como melhorar aí os comandos dela, né? Então Ctrl K, Ctrl U, tá? Descomentei aqui. Três coisas aqui vocês podem fazer, ó. Habilitar a aplicação para background, lock screen. Screen é feio, né? Screen. Lock screen.
vocês podem habilitar a aplicação de vocês para mostrar aquela telinha de background, como eu comentei com vocês, aqueles íconezinhos lá embaixo, vocês já vão ver, já vão entender melhor, e a parte de detalhes. 3 coisas que vocês podem fazer na aplicação de vocês. Tá? Habilitar significa simplesmente colocar essas 3 extensões aqui. Beleza? Assim que vocês colocarem, está habilitado. Não significa que vai atualizar, significa que está habilitado. Algo interessante para vocês fazerem, ó. Coloquem essa imagem default aqui, lockscreen.png. Por quê? Na hora que o usuário mudar esse background, pode ser que a tua aplicação ainda não rodou o background agent para atualizar essa imagem. Então coloque uma imagem default para ter ali, para o usuário saber que funcionou, que ele vai usar a sua aplicação como lock screen, tá? Então esse é um cara importante para vocês fazerem. E um outro cara, eu vou mostrar esse cara para vocês, vou mostrar um carinha aqui, só um último carinha ali para vocês entenderem melhor a parte do Fast Resume lá, abrir a aplicação rapidamente. Tanta coisa para mostrar aí que dava para a gente falar que o tempo é curto. Mas a hora que eu abri a aplicação aqui, ó, agora que eu descomentei, eu até não mostrei antes, mas acreditem, não ia aparecer lá antes de eu descomentar. Na hora que você vier no lock screen aqui, background, aparece a minha aplicação. Só fazendo isso, tá? Entenda o seguinte, só fazendo isso. Isso não significa que eu vou conseguir atualizar o meu background. Aí a gente vai fazer um código na nossa aplicação para atualizar o background. Via Background Agents, você pode rodar lá o código para obter a sua imagem e colocar ela na tela inicial do usuário. Cliquei ali para conexão Windows. Na parte de Notifications, como eu habilitei os 3... Tomem cuidado, tá? Para não colocar os 3 só por colocar e não ter nada para mostrar. O usuário não vai gostar disso e não vai gostar da aplicação de vocês. Vou colocar meu conexão Windows também. E na parte de Icon Count, eu posso vir aqui também e colocar está habilitado também conexão Windows. Voltando na tela inicial, se vocês derem o F12 no emulador, ele vai para o lock screen, tá? Se esse cara estiver habilitado, ó, eu habilitei já aqui o meu conexão Windows, o background, certo? Já está com a minha conexão Windows. É esse lockscreen.png. Agora, o que acontece aqui no meu ícone? Vejam o seguinte. Cadê o meu? Deixa eu apagar aqui o tile principal. Deixa eu entrar no tile principal. Na hora que eu vier aqui, ó, der um update tile principal, vier na tela inicial, se tudo estiver ok, né? Nessas horas que as demos falham também. Na hora que eu der o tile principal, vocês viram que eu dei update no tile principal. Na hora que o tile principal da app de vocês atualizar, ele atualiza aqui também, se o usuário escolher atualizar aqui, né? Escolher a sua aplicação para estar aqui. Então veja o seguinte, quantidade de novidades, isso vem do tile, tá? O meu texto aqui está vindo do tile principal também, beleza? Então o que você estiver mostrando no tile, entenda o seguinte, a tela inicial é onde o usuário vê várias informações de vários aplicativos. Aqui é onde ele vai escolher um aplicativo para mostrar o background, um aplicativo para mostrar um detalhamento daqueles que estão na tela inicial e 5 para mostrar a quantidade de novidades. É claro que o usuário, né, a não ser que ele goste muito aí de nós, né, Thiago, que ele escolha nosso aplicativo, ele não vai colocar os 3 como o mesmo aplicativo. Mas é só para vocês terem ideia do que é possível. Então vocês viram que na hora que eu fiz o update no tile principal, ele já atualizou aqui. Eu não precisei fazer nenhum código a mais para esses 2 carinhas aqui também. Beleza? Fechado então? Pessoal, era isso que eu queria mostrar essa parte aqui. O Thiago vai mostrar a parte de speech, mas um cara que eu queria mostrar para vocês aqui, só para o Thiago andar aí, senão a gente não vai conseguir andar, mas só para vocês verem aqui, ó, Activation Policy, Resume. Se eu não deixar esse cara, toda vez que eu clicar no meu tile, ele abre a aplicação de novo, tá? Então toda vez que eu for lá no meu emulador, aqui tá rodando, ele vai dar um pau aqui, né, que eu acho que a outra tá rodando. Mas toda vez que ele for no meu tile, que o usuário for no meu tile e abrir a aplicação, ele vai abrir uma instância nova. Se eu colocar aquele resume, ele vai sempre puxar a instância já aberta. Então, se ele for aqui, no meu tem coisas aqui rodando, né? Tem coisa demais aqui rodando. Bom, vou deixar para mostrar isso para vocês depois aqui. Deve ter coisa aqui no meio do caminho rodando ainda. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não. Tá unlocked, né? Mas aí é difícil, né, também. Tava achando que era a aplicação que estava rodando ali. Ele não abre a segunda instância para rodar. Mas aqui, ó. Rapidão, rapidez. Voltei para a tela inicial. Vim aqui de novo na minha aplicação, ó, cliquei de novo nela. Ele abre uma nova instância. Querem comprovar isso? Ó, load feed. Voltei para a tela inicial. Voltei lá. Deixa eu dar um pinch start aqui.
Voltei lá, cliquei no carinha, ele não está lá o load feed, tá? Porque ele abriu uma instância nova. Agora, se a gente vier aqui e der o Activation Policy, Resume, quando vocês abrirem essa aplicação, vamos aguardar o deploy. Sei que o meu emulador tá show de bola aqui, tá rápido o negócio. Dou um load feed, ele tá ali, voltei para o start, fui lá, atendi minha ligação, abri meu e-mail, fiz outra coisa e tal. Cliquei aqui, ele já abre o feed carregado. Então abre muito mais rápido. Se vocês pegarem uma aplicação pesada, vocês vão ver a diferença que isso dá. Tá? E já abre já deu um resume, não abriu uma instância nova. Beleza? Thiago, quer tomar conta aí, pessoal? Hein? Vou tentar, né? O Thiago vai fazer a demo mais legal do Windows Phone 8 até o momento, e ele fez essa demo na semana passada e vale muito a pena aí vocês darem uma olhada aí, né? Que é Speech. Só passar algumas coisinhas aqui, rapidinho, que a gente já estourou o tempo, mas o pessoal está conectando ainda, chegando no trabalho. Se o pessoal está conectando e está vendo, é porque está gostando, né? Essa daqui é a apresentação que eu usei no evento da semana passada. Tá aparecendo aí já, Rodolfo? Tá aparecendo aí. Beleza. Então eu vou passar rapidinho aqui em alguns pontos da teoria, até porque alguns o Rodo já comentou aí de tile, de alguns pontos importantes. Enquanto ele carrega aqui, um ponto interessante, o Rodo falou logo no comecinho de performance, né, e falou do Long List Selector. Tiveram outros controles que tiveram mudança também. Se a gente pegar o panorama e o pivô, que também eram grandes vilões de performance, muito importante. Eles foram redesenhados também. Então agora estão com uma performance bem melhor do que a gente tinha, e isso ajuda bastante a gente aí. Algumas coisas do SDK que vale a pena a gente ressaltar, aí a gente faz demos aí em outros webcasts, em outros artigos. A gente tem agora como simular o lock screen, que o Rodo comentou. A gente tem como simular diversos tipos de conexão, para ver qual que é o comportamento da minha aplicação, se tiver no Wi-Fi, se tiver em 2G, se tiver em 3G. Então isso daí é bem importante. E a gente tem as melhorias de debug, performance monitor e por aí vai. O que mais que a gente tem aqui? Os tiles e os notifications, que o Rodo já comentou, já fez a demonstração. Lock screen. As 3 resoluções novas aí que o Rodo mostrou que ele habilitou para a aplicação dele. A dica que eu dei no evento e que eu passo aqui de novo, quando a dúvida sempre fala, mas agora eu tenho que desenvolver para 3 resoluções. Na verdade, a dica é, quando for pensar em layout, quando for desenhar, pensa na resolução que a gente tinha antigamente, 480 por 800. Porém, os conteúdos que vocês forem colocar dentro, imagens, vídeos, a gente tem que pensar na maior resolução em questão de qualidade. Então, 768 por 1280. Porque senão, na hora que ele esticar a imagem para pegar essa resolução, que ele faz a adaptação automática do aplicativo, a gente corre o risco da imagem ficar com aquela resolução ruim, o vídeo com uma resolução ruim. Então, desenvolva pensando por 480 e gere conteúdo para 768 por 1280. Bom, aqui, essas questões aqui depois a gente fala aí, que são recursos mais de usuário, né, que a gente tem. Agora, novidades também na parte de comunicação. Uma das coisas que o pessoal pedia bastante era a parte de VoIP, né? A gente já tem agora para o Windows Phone 8 uma versão beta do Skype, por exemplo, para fazer uma integração. Então, hoje a gente tem as bibliotecas para fazer isso. Bluetooth agora é o 3.1 e foi melhorado. Antes a gente só conseguia fazer pareamento basicamente com fones, né, e coisas do tipo. Agora a gente consegue fazer algumas trocas de informações de aplicativo para aplicativo e de dispositivo para aplicativo. NFC também, para o nosso Near Field Communication, para fazer comunicação por proximidade. Então isso daí é uma coisa que pode ser utilizado para métodos de pagamento, coisas do tipo. Suporte a sockets e PV6. E uma questão que o pessoal mostrou bastante, comentou em alguns vídeos, a parte de Data Sense, que é o controle de consumo de dados, né? A gente consegue configurar, falar, meu plano de dados é de 100 megas e eu quero ser avisado
quando isso aí estiver próximo. Só um detalhe, apesar da plataforma dar esse suporte, infelizmente as operadoras elas podem bloquear essa informação, então não sabemos ainda como vai ser aqui no Brasil, se o pessoal vai bloquear ou não, então tem algumas coisas que a gente ainda fica naquela dependência, né? Outro ponto interessante, que aí dá para a gente fazer um webcast só disso, é o tal do in-app purchase, a possibilidade da gente fazer compras de dentro do nosso aplicativo. Então, o estilo dos joguinhos que a gente tem no Facebook, né, que a gente vai lá e fala, para passar para a próxima fase eu preciso comprar 10 moedinhas verdes que custam R$5. Isso a gente não tinha como fazer no fone 7.5, agora no 8 a gente tem como fazer isso, é tudo controlado pelo Store da Microsoft, então a gente envia a lista de produtos que a gente quer vender, o preço, como é que ela funciona e tem as APIs para interagir com isso daí. Esse é um ponto que com certeza a gente vai discutir bastante aí mais para frente. Outra possibilidade, pessoal... Até entender as necessidades aí do pessoal e o que ficou ainda mesmo assim, ainda vai ser as próximas versões e tal. O importante é que são novas oportunidades de negócio, né, que a gente acaba gerando. Um outro carinha que muita gente pedia são as Company Apps, que era aquele velho cenário de que você tem aplicativo que só pode ser utilizado dentro da sua empresa. E a gente sabe que todo aplicativo, para ser instalado, tem que estar no Marketplace. O Company Apps é uma das formas que a gente tem também de deixar um pouco mais restrito. A gente consegue criar, por exemplo, lá na Microsoft, fala, ó, tem um aplicativo para lançamento de horas, para acompanhamento de evento, coisas do tipo, e só funcionário pode ter acesso. Então ele vai instalar o Company App da Microsoft, vai fornecer um login e senha, vai instalar esse carinha, e aí todos os aplicativos da Microsoft acabam aparecendo ali dentro para os funcionários. Então isso aí é uma coisa, pensando naqueles cenários corporativos, aplicações de negócio que a gente tinha, que agora a gente já tem como fazer isso. Tem um processo, obviamente, de ter que certificar, tem que gerar um certificado, segurança, então tem bastante coisa aí envolvida, mas agora a gente já tem esse suporte. E a demo aí que o Rodo comentou, até que talvez seja um dos pontos que o pessoal mais goste em apresentação, assim como era lá o Change and Choosers, Push Notification, que ele citou, é a parte do speech. Se a gente lembrar do 7.0, 7.5, a gente tinha um pedaço desse speech implementado. Qual que era esse pedaço do speech? Você estava com o celular, segurava lá a tecla de Home, né, o loginho do Windows, você pressionava por um tempo, ele pedia para você falar o comando. Então você pegava o cara e falava, sei lá, Open Xbox Live, por exemplo, ou Open Music. Ele abria o aplicativo e já disponibilizava para a gente. E fazer ligação, call e o nome da pessoa, ou o número, e ele ia embora. Qual que é a diferença que a gente tem agora? Nós temos agora como registrar os nossos próprios comandos de voz. Então, se a gente olhar, tem um aplicativo chamado Magic Memo. O que a gente conseguia fazer até o 7.5? Open Magic Memo. Ele abria o aplicativo. Agora a gente pode criar nossos próprios comandos de voz. Reparem que na terceira imagem, nesse cara aqui, ó, o que a gente vai ter? Ele tem lá, ó, dica, próxima vez diga, Magic Memo, enter a new memo. Então o que ele está fazendo? Ele já vai abrir o Magic Memo e já vai disparar um comando para criar uma nova nota. Então o cara não vai precisar Open Magic Memo. Aí abriu, ele pega, vai com o dedinho lá e clica para criar uma nova nota. Ele já cria esses comandos. Algumas dúvidas têm sido criadas em alguns fóruns. Obviamente, existem comandos de voz que são restritos. Então, eu não consigo utilizar um comando de voz que é nativo do Windows Phone. Eu não consigo sobrescrever isso. Então, tem as regras, obviamente, mas a gente consegue fazer essa primeira parte, que é a de comando de voz em si. E a outra parte, que é o que vem... A pergunta é em português?
né? Posso fazer em português, certo, Na né? verdade, em português, sim. Eu fiz alguns testes em português, inclusive o teste de speech que eu vou fazer é em português, mas tem algumas coisas ainda dos comandos nativos do Fone 8, não sei se chegou a testar, qualquer coisa, se eu estiver errado você me corrija, por favor. Que eu fiz alguns testes no português e alguns comandos nativos do Fone 8 ele ainda não reconheceu. Eu fiz testes O que bem eu senti até, Thiago, o que eu senti é que realmente digamos, o framework, ele ainda não é tão robusto quanto o inglês. Mas o interessante é que você vai mostrar isso, né, quando a gente está trabalhando isso como desenvolvedor e colocando o nosso alfabeto ali, colocando as nossas palavras, você está conversando ali em português, ele vai entender palavras comuns aí ao nosso dicionário, né? Na hora que você cria o seu dicionário, então com cores ou com palavras, sim, não, essas coisas, ele entende tudo. Então isso é bem bacana. Mas o que eu acho importante ressaltar é que a gente sabe, a gente está ciente que a Microsoft está preocupada em fazer funcionar no português. Eu e o Rodo, o Fernando participou, também alguns outros conhecidos nossos, MVPs participaram do projeto de coleta de voz, né? A gente inclusive precisou da ajuda de muita gente para fazer isso, que era justamente para mandar uma base de dados em português para a Microsoft, para ela tentar incorporar isso. Então a gente gravou homem, mulher, criança, jovem, velhos, que era pessoal de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de São Salvador, de Ceará, do Amazonas, para tentar montar essa base. Então a gente sabe que a Microsoft está preocupado em atender esse público, porque ela sabe do potencial. Então acredito que logo mais a gente tenha todos os comandos aí funcionando 100%, mas como o Rodo comentou, a hora que a gente entra no speech, que é a demo que eu vou fazer, a gente acaba ensinando o Windows Phone quais são as palavras que a gente quer reconhecer. E se esse ensinar é por texto, eu não preciso gravar uma voz. Eu ponho a palavra e ele consegue entender isso daí logo na sequência. Então, é bem bacana. Deixa eu tentar... E ainda tem uma voz feminina sensual, né? Eu já não sei, né? Deixa eu tentar compartilhar meu desktop. Vejam aí se tá... Tá cinza por enquanto. Qual que é a resolução que você tá aí, Thiago? Porque o meu, até eu trazer para mim 24, ele ficou meio... 3.500... Eu fui 3.512. Eu acabei de mudar aqui para 1024 768. Isso, aí já agora começou a renderizar aqui já. Ainda tá mais ou menos, mas pelo jeito agora vai. Beleza. Deixa a hora que mostrar aí, pelo menos eu tô na tela de fora. Tá no main page por enquanto, na hora que ela mostrar inteira. Isso. Pode aí, se você estiver falando algo que não estiver aparecendo, eu já te dou o feedback. Não, beleza. Tá? Na verdade, o código é bem simples. Tá tudo aí, né? Essa é a parte boa, né? Eu não vou mostrar o XAML, a parte de designer, que é um designer fantástico, tem um botão na tela só. Mas o que é importante? A gente tem essa classe aqui do Speech Recognizer UI, que é a nossa classe principal, é para fazer o reconhecimento de voz na interface do usuário nas nossas aplicações. Basicamente, o que vai acontecer? Se eu tirar todo esse código que está enfeitando aqui, se eu criasse essa nossa instância aqui, crio um objeto desse tipo, faço essa chamada aqui do Recognize with UI Async, porque ele é uma chamada assíncrona. E depois isso daqui, eu conseguiria já reconhecer o que o usuário estaria falando. Ele ia chegar para mim, ele ia pedir um comando de voz, o que eu falasse, ele já ia mostrar na minha tela. Só que não é isso que a gente quer. Se a gente está tendo um reconhecimento de voz, a gente não quer simplesmente ser um papagaio por texto, né? O cara fala, eu escrevo. O que eu quero fazer? Eu quero interagir com o meu usuário através de comando de voz.
Então, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer algum tipo de interação com ele, vou conseguir pré-configurar quais são as respostas que eu aceito, e aí, baseado na resposta do meu usuário, eu tomo uma determinada ação. Então, o que é importante? Se não me falha a memória, a gente tem 15 idiomas já que já são pré-reconhecidos. O português é um deles, então a gente já tem ele para trabalhar. Então, este carinha aqui, ó, se eu pegar essa Installed Speech Recognizer.all, se a gente for ver, ele é uma lista somente leitura. Ele vai me retornar uma lista com todos os idiomas que eu tenho lá, os 15 que eu comentei, para o Windows Phone para trabalhar. Essa primeira linha aqui, que eu estou utilizando um link to objects, o que eu estou fazendo? Opa, subiu. Deixa eu voltar aqui. O que eu estou fazendo nesse PT Recognizers, eu estou falando, olha, desses 15, eu quero selecionar o idioma, o language PTBR, porque eu vou precisar dele para algum motivo. Então, fiz esse filtro e nessa linha aqui, a gente vai ter a definição. Eu estou falando para ele, olha, o reconhecimento de voz. Para minha aplicação, eu quero que você reconheça o PTBR. Então, o que eu faço? Eu dou o nosso Speech Recognizer UI, .recognizer, .setRecognizer e passo o meu PTBR. Aqui eu estou utilizando um element chat 0, porque aquele meu select está pode retornar uma lista, né? Obviamente eu poderia fazer um single, coisa do tipo, single or default lá do link, mas só para exemplificar, eu pego sempre... Uma coisa só para complementar aí, Thiago, em relação a isso, para o pessoal também ficar por dentro, você forçou o português, né? Então, assim, por exemplo, se eu quiser ter o meu telefone em inglês, por algum motivo e tudo mais, e quiser ter ele todo em inglês, data, hora, tudo, mesmo assim, na hora que chegar nessa sua aplicação, ele vai fazer o reconhecimento de voz em português, certo? Exatamente. Em outro momento, eu posso querer fazer o reconhecimento de voz na língua do telefone. É claro que aí a gente teria que ter um trabalho muito maior em relação a dicionário, puxar researches, pensar em alguma coisa do tipo, assim, enfim, para saber quais palavras eu vou falar e quais palavras eu vou entender, né? Eu teria que ter algumas listas aí de acordo com a língua do usuário. Mas eu também poderia, em vez de forçar uma língua, puxar a língua nativa do telefone, certo? Exatamente. E aproveitando o gancho, né? Eu tenho sempre partido do pressuposto o seguinte: a aplicação que eu estou criando, ela é uma aplicação local que só faz sentido no Brasil, ou uma aplicação global que pessoas do mundo inteiro podem baixar, faz sentido baixar. Se for local, aí ótimo, trabalha do jeito que está aqui a nossa demo, força no PTBR. Agora, se for global, aí é o trabalho que você comentou, de ter que ter research, puxar dinâmico, verificar qual é o idioma que está na aplicação, no telefone do cara, ou até criar uma tela de configuração, falar, ó, seu telefone está em inglês, mas você quer trabalhar com um idioma aqui, com qual? Em chinês. Então aí vai do gosto do freguês, né? Mas, o pessoal do Nepal lá na aplicação. Nepal, você tá com o Nepal hoje, que pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Aí, basicamente, o que eu fiz? A ideia aqui da nossa demo, que se os deuses das demos nos ajudarem, ela vai funcionar. Eu vou solicitar para o usuário falar o seguinte: o que está achando do evento? O usuário tem que responder ruim, bom, ótimo. E baseado na resposta do cara, eu mostro alguma coisa para ele. Então, este definir quais são os comandos, reparem que eu estou criando uma array de string, que aqui eu chamei de dicionário, falando ruim, bom e ótimo, um array simples. E como que eu falo para o reconhecimento de voz? Lá no meu recognizer, eu tenho .grammars, .add grammar from list. Eu vou falar, ó, estou te adicionando um dicionário aí, estou adicionando os comandos que eu quero. Aí você passa uma chave para identificar esse dicionário, eu chamei também de dicionário, e acabou. E esse listen text
e o example text são textos que vão ser exibidos na tela do usuário, para ele saber o que ele faz e o que ele tem que responder, né? Porque senão você vai perguntar o que você está achando do evento. O cara vai começar, eu estou achando que o evento está bacana, é uma pena que a conexão esteja atrapalhando as demos, e nós não vamos reconhecer tudo isso. Então você já dá alguma dica ali do que vai acontecer. E aí depois eu verifico, né, peço para o usuário dizer alguma coisa, checo se o status foi de sucesso, porque ele pode ter cancelado, não pode ter falado nada, coisa do tipo, e uso o retorno para alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue testar esse cara. Eu vou pôr ele para rodar aqui no meu emulador. A hora que aparecer o emulador aí, Rodo, me dá um alô, por favor. Nada aí, Rodo? Rodo? Opa, apareceu, desculpa. Tava no mudo aqui. Ah, Inclusive, você tava no eu tava até banheiro. falando. Não, eu tava até falando, inclusive, que é interessante que a voz que você pode escolher entre male e female, ela fala em português mesmo. Então não é aquele português chupado, assim, meio estranho, né, que a gente tá acostumado, né? O que está achando do evento é um português bacana. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão e vou tentar falar alguma coisa aqui. Não sei qual que vai ser o efeito, porque o programa já está usando meu microfone, né? Então, não sei se ele vai reconhecer. Mas vamos lá. Ó, ele pede sempre a aceitação, né? Reconhecimento de fala. Calma aí que agora tá no botão aqui. Já deve estar carregando já um. Ó lá. Ó, não sei se vocês escutaram, mas como ele pegou até o microfone do Rodo ali e eu fiquei falando, né? Ele falou, não, desculpe, não entendi. Ah, interessante. Ó, Deixa eu ficar ruim. quieto. Para de falar, hein, Rodo, pera aí. Ruim. Bom. Ruim. Antes de eu finalizar aqui, vocês reparam que do jeito que eu fiz, eu falo ruim e ela repete. Escutei você dizer ruim. Eu posso desabilitar essa repetição, tá? Mas para nós, o que eu vou fazer aqui? Ó? Ruim. Bom. Ótimo. Então, o que eu fiz aqui? Segura nessa tela aí até, Thiago, porque estava um pouquinho atrasado com a sua voz, a tela está um pouquinho atrasada aqui. Então só segura aí nessa tela do ótimo aí para o pessoal que não viu daí poder ver aí, beleza? Tá. Beleza, a hora que aparecer aí você me avisa. Beleza. Então, quando está aparecendo a imagem, o que vocês puderam perceber? Isso. Agora sim, ô louco, finalmente. É um código. Então, qual que era a ideia aqui? Eu quero forçar o cara a dizer que o evento foi ótimo. Então, enquanto ele falar que foi ruim ou bom, eu fiz uma lógica ali para ficar num looping. Então, foi ruim ou bom, eu pergunto de novo. O que você está achando do evento? Inclusive, a gente não ouviu aqui, mas o telefone estava falando com você, certo? Você estava ouvindo ali e tudo mais. Só para deixar claro para o pessoal ali que quando vocês testarem speech, o emulador e o telefone fala com vocês. Né? Então ele vai falar, desculpe, não entendi, ou aquela... Escutei você dizer ruim. Escutei você dizer, pois é. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Para vocês entenderem o que eu fiz no código. Se a gente olhar o meu código, eu criei um método chamado voiceResult, que faz todo aquele código bonitinho que a gente comentou, e dentro do meu if, eu dou um return. Eu pego o comando que ele reconheceu, um ruim, um bom, um ótimo, e dou um return dessa informação. Propositalmente, para não estragar já a demo, eu deixei lá embaixo no meu código o meu clique do botão, né? Então, deixa ele aparecer aí o clique do botão. Mas basicamente o que eu faço? Eu faço um
um looping, eu faço um do while. Então eu chamo o voice result, pego o resultado. Se ele for diferente de ótimo, eu continuo e chamo de novo o voice result. A hora que ele for ótimo, que o resultado lá do reconhecimento de voz for ótimo, eu vou sair do meu looping e vou dar um message box. Ô louco, finalmente, hein? Então é um negócio simples. Se a gente for olhar o voice result, ele tem ali, sei lá, cerca de 15 linhas de código, nem isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas de código, aí contando o if ainda, e a gente conseguiu fazer o reconhecimento de voz. Então isso é uma coisa que eu até comentei na palestra da semana passada. A gente está muito acostumado hoje em dia a ter interação com os dedos, né, com toque. Então, se eu fizer um movimento de rotacionar, ele roda a imagem, eu dou o pinch para fazer o zoom, jogo para o lado, jogo para cima. E agora a gente já tem que começar a pensar em novos métodos de interação com o usuário. E o reconhecimento de voz é um deles. Então a gente tem isso nativo, é algo simples de implementar. Esse aqui é a parte do speech especificamente. Como eu comentei, a gente tem os comandos de voz, os voice commands, que a gente também daria tempo para falar só de uma palestra, só de speech, de voice commands. Mas a gente tem isso nativo agora e com certeza vai ajudar bastante aí no uso do dia a dia, na criação das aplicações. Vou voltar aqui para o PPT. Só voltando à tua tela só um pouquinho, Thiago. Só para eu falar o teu Visual Studio aí, só para comentar de um negocinho aí que eu acho que é interessante a gente conversar com o pessoal. Agora que fechou aí a tua parte de speech. Vocês estão vendo de novo aqui. Eu estou vendo aqui já. Vocês estão vendo na tela aí o método que o Thiago fez. E uma coisa que a gente poderia também ter comentado aqui, a gente vai conversar muito ainda durante esse ano, aí, até o final de 2013, a gente vai conversar bastante sobre o Windows Phone 8. Mas outra coisa que é muito interessante vocês começarem a dar uma olhada, para quem vem do Windows Phone 7 e até do Silverlight, uma coisa é o seguinte, né, Thiago? Eu falei que ia falar do Silverlight e pulei. Vocês viram que tudo que a gente está falando aqui é basicamente a mesma coisa que vocês tinham no Windows Phone 7. Então todo aquele medo, e a gente comentava isso, eu e o Thiago já, não precisa ter esse medo, todo aquele medo de o Silverlight vai morrer, o Silverlight morreu, não sei o quê. Se vocês forem no Xamarin e forem criar um botão, vocês vão criar igual. Se vocês forem lá colocar propriedade de background, não sei o quê, vão fazer igual. Vão fazer bind, vão fazer igual. Tem coisas novas? Tem coisas novas. Tem coisas diferentes? Também tem coisas diferentes. Mas é uma evolução que seria natural de qualquer versão 7.0 para 8.0, para 9.0, para 10.0 e assim por diante. Então, em relação a esse tipo de coisa, vocês começam a notar que nomes pouco importam nesse caso. Isso que vocês estão vendo aqui hoje é uma evolução da tecnologia. Pouco importa qual o nome que a gente está chamando. Vocês continuam trabalhando com uma solução que vai dar o XAML para vocês na interface, vai dar o C# para vocês no source aí, né, no .cs e tudo mais. Enfim, isso era uma coisa que eu queria comentar. E a segunda, em relação a esse método, é que uma dessas coisas novas é o async await. Então, para quem não trabalhou com Windows 8 ainda, ou para quem até não trabalhou com aquele async CTP e tudo mais, quando vocês trabalhavam com Silverlight ou com Windows Phone 7 e tal, a gente tinha que sempre fazer aquela chamada ao método, fazia o handler do evento completed, certo? E aí vocês faziam lá, por exemplo, nesse caso do Thiago aqui, que ia ter o Recognize with UI Async, ou até a chamada do Voice Result mesmo, você ia ter lá um Voice Result, um Recognize with UI Async, e vocês iam ter o handler do evento Recognize with UI Async Completed, certo? E lá no Completed, vocês iam ter a lógica de vocês para quando esse serviço, no caso, vocês estivessem chamando um website, um RSS, um sei lá o que, quando esse resultado desse método, desse processo tivesse acabado, vocês continuavam a lógica de vocês, certo? Era assim que vocês faziam com o Silverlight com o Windows Phone 7. Agora a gente tem esse cara que é o Async Await, que dá um benefício enorme para a gente. Da mesma forma que num determinado momento a gente começou a usar os lambdas lá para diminuir o nosso código, né, para a gente não precisar fazer aquele handler, aquele completed, encher a nossa tela de completed. Agora a gente tem esse async await. O await, na verdade, ele está falando o seguinte, ó, esse cara é assíncrono,
Só que eu vou esperar ele. Então, o código, vamos imaginar ali o código andando na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Na hora que ele chegar ali, ele vai travar. Ele vai esperar aquele cara para continuar a execução. Então, para o desenvolvedor, e até quando a gente for fazer manutenção num código desse, ele se torna um pouco mais simples, né? Porque você está sempre olhando as linhas na sequência certa que ele vai ser executado, certo, Thiago? É algo que é um benefício que a gente tem. Então, o que vocês precisam fazer para um método, para vocês trabalharem dessa forma, é lá no método, o Thiago colocou async voice result, e ele está retornando um task string. E aí, na hora que vocês forem chamar ali o recognize with UI async, o Thiago usou o await daí. Então, significa que esse método, o voice result, ele está usando o async, e lá na hora do recognize with UI async, eu quero esperar esse cara executar para daí continuar ali com o meu result status igual ao succeeded e tal. Então, esse é um cara que vocês, vale a pena vocês darem uma olhada, vocês vão gostar muito desse async await, aí vale a pena. E, Rod, só um comentário, né? Você comentou aí do Fone 8 e do Windows 8, isso é um recurso do C Sharp. Isso, Assim, exato. né? Não, boa questão. Boa questão, é. Isso não é o Windows 8, para quem tá... exato. Ou estou trabalhando com console application. Está trabalhando com o framework 4.5, beleza. Você pode usar o async await sem problema. Exato. Até porque a gente está vivendo um mundo desconectado, né? Um mundo conectado. Um mundo desconectado é boa. A gente está vivendo um mundo conectado. Então a gente está falando de você criar aplicações aí que estão sempre consumindo dados de diferentes locais. E por que a gente tem aí esse tipo de coisa cada vez mais comum? Porque realmente a gente vai consumir um serviço daqui, vai puxar dado de lá, e a gente não tem a certeza de quando essa resposta vai vir. Não é aquele mundo antigo que a gente vivia, que cada linha você já tinha um resultado, tá tudo local ali, né? Então a gente está falando aí de sistemas distribuídos, acesso a serviços e tudo mais. Então, mas é muito interessante o que o Thiago falou. Eu comentei do Windows 8 porque é algo que vocês já estão usando lá no Windows 8 para quem está fazendo Windows Store Apps, mas isso não tem criação no Windows 8, né? Isso faz parte do próprio C Sharp. Exatamente. Bom, acho que da minha parte é isso aí, Roda. A gente podia falar bastante coisa mais aí, mas já passamos aqui, né? 35 minutos aí do tempo que a gente tinha previsto. Né? Exatamente. Mas, com certeza, como o Rodo falou, muitas outras novidades, né? Vão surgir aí de temas. A gente vai escrever. Deixa eu fazer o seguinte aqui antes, ó. Até para mostrar para o pessoal, ver se o pessoal está vendo aqui. Vou fechar meu Twitter aqui. Pessoal, se alguém tiver dúvida enquanto o Rodo tá voltando aí para o desktop para mostrar mais alguma coisinha, se alguém tiver dúvida, quiser colocando já no Q&A aí, a gente já vai respondendo, até para não segurar muito vocês aí, senão daqui a pouco vocês apanham em casa. Apanho. 9 horas da noite com 2 marmanjos aí. Vocês estão vendo o meu emulador aí, né? Tá carregando. Carregando, beleza. Só que quando carregar, vocês avisem aí, mas só para mostrar o resultado daquilo que eu tinha comentado antes, o emulador agora vai ter carregar no Brasil no botão. Mostrou aqui. Mostrou? Carregar no Brasil. Como é que foi feito isso? Só para relembrar vocês, ou quem perdeu ali no começo, só para voltar aqui. Lá no projeto, botão direito, propriedades, eu adicionei Português Brasil. Se estiver aparecendo aí, ou se for aparecer daqui a pouco, mas eu adicionei Português Brasil. Na hora que eu adicionei Português Brasil, do lado direito aqui, ele adiciona o Resources PTBR. Então, como o Thiago falou, está tudo visual, você não precisa mais escrever PTBR, esquecer um pedaço esquecer uma letra, esquecer um ponto e vírgula, tudo mais. Então está tudo visual, agora fica mais fácil para você localizar a sua app, tá? Então, só para mostrar a vocês, apareceu aí, né, o Português Brasil, Thiago? Apareceu. Beleza. Sim. Fechado, então. Então, pessoal, acho que é isso daí. Se alguém tiver alguma coisa aí para falar que fale, eu vou voltar aqui para o primeiro slide, que eu não sei voltar a todos os slides, Thiago. Eu vou ter que voltar um por um aqui. Beleza, Rodo. Surgiu uma dúvida do Tauan aqui com relação ao desenvolvimento de jogos. Continua sendo somente XNA ou XNA mais Silverlight? Na verdade, teve uma mudança disso daí. Ou nenhum, né? Morreu tudo, não tem mais jogo. Na verdade, você continua conseguindo usar XNA. XNA mais Silverlight, se não me engano, saiu o suporte para o 8, né, Rodo? Então, na verdade... Só tem para o 7.5, né?
Isso, na verdade o XNA ele é suportado, tá? Então você continua podendo fazer isso. É até uma parte, essa parte de jogos aí, pessoal, eu até recomendo falar com o Alexandre Schoff, se vocês tiverem é, dúvidas, né, Thiago? Vale a pena comentar com ele, Sim. assim, mais a fundo. Nem o Thiago nem eu, a gente tem esse background de jogos, então na hora que entra aí na parte a fundo mesmo de jogos, a gente não vai ser a melhor pessoa. Mas assim, XNA ele continua suportado, você continua conseguindo fazer. XNA mais Silverlight você realmente vai fazer para 7.5. Mas agora a gente tem coisas muito mais legais para jogos, né, Thiago? Tem o Direct 3D. Exato. Então, o pessoal que quiser, a gente tem acesso a código nativo, né? Então, agora, toda aquela questão de middleware, né? De você poder rodar uma engine e tal, isso daí já é uma realidade agora no Windows Phone. Então, realmente é algo que eu nunca trabalhei com Unity, assim, essas coisas, mas a gente, né, já vi gente trabalhando, já tive acesso a isso. E é a forma como todo desenvolvedor de jogos trabalha, né? O desenvolvedor de jogos de verdade, digamos aí, trabalha. Então foi algo bem-vindo aí. Por exemplo, o Angry Birds Star Wars foi um bom exemplo disso que a Rovio conseguiu colocar esse jogo no Windows Phone no mesmo dia do que no iPad, no iPhone, no Android e tudo mais. No Windows 8 também, né? Diga-se de passagem. Por causa disso, né? Então isso é bem interessante, assim, vale muito a pena dar uma olhada nessa questão, Tauan. Se você tiver um conhecimento ou quiser aprender essa parte aí de como é que funciona e tudo mais. E também o Schoff pode falar mais sobre isso, Alexandre Schoff, tá? Schofi. Mas tem o monogame, né, Thiago? Monogame você consegue escrever em XNA e portar para um monte de coisa já, né? Então eu não sei bem como é que funciona o monogame lá, mas o Schoff com certeza vai falar maravilhas. O Ervilha está colocando aqui nada a declarar. Risos. O evento foi ótimo. Parabéns ao Thiago e ao Rodo. Valeu. Grande Ervilha, hein, rapaz? Ao invés de estar trabalhando, de estar lá estudando, tá aqui, né? Deixa eu ser comigo. Depois eu vou puxar sua orelha, viu? O Ervilha trabalha lá com a gente na Microsoft. Boa. Pois eu encho o saco dele lá. Né? A figuraça manda muito bem também. Com certeza daqui a pouco aí, se começar a escrever, a gente vai ver o nome dos caras aí. O Pablo Cunha deixou uma pergunta aqui também. Quando eu crio uma DLL usando código nativo C++, eu vou conseguir acessar a API do Windows Phone também? Ou seja, conseguiria pegar algumas informações do aparelho e tal? Na verdade, você tem a possibilidade de criar código nativo C++, mas isso não significa que a gente tenha acesso total a tudo que o aparelho tem, tá? A gente continua com algumas restrições, até por questões de segurança, algumas coisas assim. Então a gente tem ali o framework do Windows Phone também no meio. Então tem algumas coisas que a gente vai conseguir, algumas a gente não vai conseguir. Tá? Apesar de ser código nativo, não é que nem... Não, essa é uma boa questão mesmo que você levantada pelo Pablo e que você está comentando, Thiago, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Uma pergunta acaba levando, uma menção, a menção ao código nativo acaba levando à interpretação que por conta do código nativo eu vou conseguir ir lá no, sei lá, não no hardware, mas no baixo nível do Bluetooth fazer alguma coisa, enfim, sabe? Poder deixar executando. Como a gente conseguia no Windows, né? Ou até no Android, né? Que eu sei que dá pra fazer umas coisas a mais, assim, que eu vou poder ir lá no baixo nível e deixar um serviço executando, conectando com, sei lá, com o Bluetooth, ou como eu falei, ou o background location mesmo, conectando para puxar alguma coisa e subir dados para não sei aonde. Então, são duas coisas bem separadas, tá? É a mesma coisa que... Eu diria que segue o mesmo padrão do Windows 8, né? Você consegue trabalhar com C++, porém, ele tem ali aquela camadinha de comunicação com Windows Runtime, no fone com Windows Phone Runtime. Então, o C++ vai te dar uma performance, vai te dar recursos. Isso. Eu diria que é mais por isso, né, Thiago? É mais por reuso de código, é mais por saber que tem gente aí que já tem coisas prontas. Na parte de jogos, a gente sabe o benefício que isso vai trazer, mas é mais para esse lado
do que o lado de conseguir fazer mais coisas. Beleza. E o Cerqueira, dando os parabéns aí, boa cobertura pelo tempo. Valeu, Cerqueira, tamo junto. Ainda tem bastante coisa aí pra gente conversar e aprontar com o Windows Phone. Com certeza. O Denis está perguntando se o PPT será disponibilizado. Na verdade, Denis, a aplicação. Desculpe. O webcast inteiro ele é disponibilizado para você ver depois, caso você precise de alguma coisa especial do PPT, mesmo desses 5 aí que a gente passou, pouquinhos, alguma coisa, me manda aí um tweet ou, enfim, um Facebook ou alguma coisa desse tipo que a gente conversa daí, tá? Mas caso você perdeu o começo ali, né? Caso você queira ver tudo de novo, você pode acessar aquele mesmo link que você fez na inscrição, que vai estar lá disponível o vídeo, e aí a gente disponibiliza também esses links para vocês verem. Beleza? Vamos hoje, já tá aí, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida aí, vamos dar uns 30 segundos aí pro pessoal e vamos encerrando. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora é essa. E dou-lhe 30, dou-lhe 29, dou-lhe 28. Thiago, eu queria já agradecer você mais uma vez essa parceria. Opa, Eu e o Thiago, a gente vai ter muita coisa pela frente aí em 2013, né, Thiago? Mais um ano. Muito papo. Mais um ano. É interessante, pessoal, porque é assim que funciona mesmo. A hora que a gente acha que a gente tem controle total da plataforma, vem uma versão nova com mais coisas para aprender e mais coisas que a gente quer passar e tudo mais. E esse é o momento agora de até a gente colocar em prática bastante coisa e até ouvir de vocês o feedback aí do que tá legal, do que falta para a gente passar também para o time, né? O que a gente puder fazer, a gente faz. Igor, valeu aí pela presença também. Valeu mesmo. O Igor também é um cara que eu conheço lá do Twitter, lá. Bacana, esperamos mais, com certeza. Assim que possível, traremos mais. Pessoal, então obrigado. Thiago, mais uma vez aí. Obrigado aí pra você. Valeu, Rodo, a gente vai se falando. Vamos agendar os próximos, muita coisa está por vir. Galera, valeu aí, a gente estourou quase 1 hora o tempo previsto, mas acho que foi bacana, tem muita coisa para conversar. E vamos mantendo aí contato e com certeza o Windows Phone vai ter muito barulho ainda para fazer aí no mercado. É isso aí, pessoal. Abração para todo mundo e valeu, valeu. Um abraço.